Vamos hoje falarmos sobre processo de vida plena. Vida plena, eu acho que apenas a Gabriela chegou a fazer, não? Você chegou a pegar a vida plena. Essa é uma matéria que tem no curso de Espiritismo da Aliança Espírita Evangélica, que não adianta nada a gente conhecer que existe um processo de evolução e nós não praticarmos, não nos esforçarmos. Então, a vida plena passa a ser um processo. Não é um estado que a gente vai alcançar. Não é um ponto da nossa trajetória que um dia a gente vai chegar. Em cada momento da nossa vida, nós vamos nos exercitar para vivenciarmos a vida plena. Na última aula, eu cheguei, na semana passada, a fazer alguns comentários, rápidos sobre o processo. Nós falamos dos extremos da rota. Um extremo, onde a gente começa no mundo dos humanos, o extremo com sentimentos assim defensivos, o estado defensivo de cada um. Nós vivemos muitas vezes olhando e nos cuidando e nos defendendo para que a gente sobreviva. Não temos ainda aquela confiança para a vida. Às vezes a gente pergunta para as pessoas assim, mas por que você não faz? Ah, porque eu tenho medo. Mas você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo que dê errado, né? Aí tem pessoas que ainda vivem, sabem que é um medo que não é real, é uma possibilidade, mas não se esforçam ainda para sair desse círculo, né? Nesse extremo, a gente encontra, assim, ameaças de todos os lados. Ao estado próximo ao homem animal. Nós trouxemos do nosso passado essa apreensão, essa atenção. O outro extremo da rota, que é aquela do homem espiritual, é o estado de abertura, o estado da confiança. Então, até eu relacionei do lado esquerdo uma série de sentimentos e comportamentos defensivos, e do outro, o estado de abertura também, os sentimentos são virtudes relacionadas ao amor. Lembram-se? Lembra dos comportamentos, por exemplo? De um lado, por exemplo, está a paixão, que é o apego, a sensação. Do outro lado é o amor. É um amor sem o apego. Então, é uma grande diferença. A vida plena pode ser exercitada, embora a gente não esteja nesse extremo de abertura. No extremo esquerdo, da rota, que é o estado defensivo, a gente fala assim, precisamos estar protegidos. Não vemos a beleza do sol. Não vemos a beleza das flores. É como a pessoa que está viajando de uma cidade a outra, numa estrada bonita, e só quer chegar. Mas não olha o caminho, não olha a beleza, não olha a paisagem. Ao passo que, do outro lado, há uma vivência mais plena do seu momento, vivendo cada momento. E todos os fatos são fatos amigos.
Opa, vocês concordam que tudo o que acontece são fatos, amigos, ou não? Hoje, com o conhecimento que vocês têm. Até o que é ruim é bom. Até o que é ruim é bom. Não existe dia feio. Na verdade, depende um pouco de como a gente encara os fatos, né? Não é o fato em si, é de como a gente lida com ele, né? Exatamente. Uma pessoa que está no extremo do defensivo, ainda muito ligado às sensações, ao apego, ao orgulho, ao egoísmo, como é que ele lida com os fatos? E aquele que tem uma convicção da vida futura, estamos aqui para aprender, estamos evoluindo, vê o fato como uma coisa passageira, como uma oportunidade de aprendizado. São comportamentos diferentes de quem está vivenciando num extremo ou no outro. Eu falei das máscaras existenciais na semana passada. São máscaras psicológicas que nós temos. E nós nem sempre percebemos que nós estamos nos defendendo, não mostrando exatamente como nós somos. Porque se nós mostrarmos como nós somos, alguém vai pegar o nosso ponto fraco e vai nos prejudicar, ou algo assim. Então, o mundo que eu ainda vivo está requerendo que eu ainda use máscaras que me protejam. Os cavaleiros da Idade Média, eles usavam aquelas armaduras pesadíssimas. Coitado do cavalo do cavaleiro. Com aquela armadura, o cavaleiro tinha que fazer um esforço muito grande para ele se sustentar por causa do peso, porque aquilo era de aço. Uma espada pesada, uma armadura pesada. E ele não consegue correr com aquela armadura. Imaginem a energia que ele gastava para usar aquela armadura. O mesmo acontece com as máscaras que nós usamos. Elas pesam. E tem máscaras que são inconscientes. E a gente vive com elas e a gente não sabe. Muitas vezes a gente tem vontade de falar alguma coisa nossa para alguém. Mas nós temos medo de não sermos aceitos, ou sermos descobertos, ou alguma coisa assim. E ficamos com aquela dor dentro de nós e não podemos colocar para fora. É o que eu comentei do Carl Rogers, que ele chamava a vida plena, o estado de vida plena, no caso, o estado de vida plena, quando a paciente tinha total confiança no terapeuta, no psiquiatra. Então, ela se abria para ele. E quando ela tinha confiança nele, a paciente, ela podia falar de coisas que eram muito sensíveis para ela no começo. Então, nessa trajetória, é como se nós estivéssemos ainda sem a confiança, vivendo nos protegendo. A aliança estabeleceu um tipo de uma vivência de vida plena em que as pessoas se reúnem, por exemplo, um grupo como o nosso vai se reunindo, e chega uma hora que nós já temos confiança, puxa vida, né? A Emily é tão legal, ela vai compreender, eu posso falar alguma coisa, o Marcelo não vai criticar, ou não vai querer sugerir nada para mim, vai ouvir. E um de nós, por exemplo, gostaria de falar sobre o seu jeito de ser. Nossa, eu sou muito ansioso. Aí alguém fala assim, ah, não, mas isso é fácil. Não, ninguém falou nada.
porque todos respeitam essa vivência de vida plena. Então, eu estou falando de mim, uma coisa que vocês não sabem, ou talvez tenham percebido, da minha ansiedade, ou da minha timidez, ou às vezes de alguma coisa mais delicada ainda. E eu preciso que as pessoas ouçam com atenção e não tenham a intenção de resolver o meu problema, porque não somos profissionais, mas as pessoas estão ali te dando abrigo, te dando amparo, com compaixão, com amor. E se eu falo isso, eu não devo esperar que alguém vá resolver o meu problema, porque quem vai resolver o meu problema sou eu, ou eventualmente numa terapia. Então, a vivência de vida plena, num grupo de trabalho, isso é muito usado nos grupos que trabalham sempre aquele mesmo grupo, como nós temos na quarta-feira, na sala do lado de passes, é o mesmo grupo sempre. A gente não tem feito essa experiência ainda, não temos feito ali. Mas essa é uma oportunidade que as pessoas têm de falar um pouco de si. Então, vocês lembram daquela relação que eu coloquei do lado esquerdo? Vou falar assim, a impaciência. Alguém é impaciente? Eu gostaria de falar sobre impaciência, sobre sua impaciência? Fala, Cleide. Ai, ai, ai. É terrível, né? É muito, muito ruim ser impaciente, porque você está vivendo o futuro que você desconhece, né? Então, é sempre aquela ansiedade, você quer que resolver logo, andar rápido, não sei nem para quê, mas eu não consigo andar devagar, ficar curtindo. É muito ruim, muito ruim. Quando a gente vai fazer caminhada, bom, caminhada é para andar, assim, né? Ele não, olha, tá vendo uma toca de coruja, olha. E eu fico ansiosa, porque eu estava lá para andar rápido, eu quero ir, quer dizer, deixo de assistir o que tem de bonito. É o que você acabou de falar aqui, que eu até anotei, né? Você não vê a beleza da caminhada. É assim. É isso aí, legal, obrigado. Obrigado. Percebem? Não é agora que eu vou resolver, ou alguém vai resolver o problema dela. Tem paciência. Ah, eu tenho a solução para você. Mas o importante é que quem sente isso não deixe passar a oportunidade. O que eu posso fazer? Né? E isso é válido para outros que nós já falamos, a intolerância, a irritação. Tem pessoas... Alguém se irrita fácil? Não quero nem olhar. Além da Cleide, alguém se irrita fácil? Não fala mais todos os sinônimos aí, que eu tenho todos. É. A irritabilidade é uma coisa muito comum em muitas pessoas. A gente precisa ter assim, olha, ai, por que eu estou me irritando? Será que eu posso demorar um pouquinho para me irritar? Será que isso, o que aconteceu, é suficiente para mexer comigo? Né? Tem um monte de coisas que nós podemos fazer. Aí está relacionado com a última aula, ou penúltima, que fala da vontade, pensamento e vontade, da perseverança. Nós estamos num processo. A vida é um processo. E queremos melhorar. Cada vez que eu fico irritado, eu estou me prejudicando com as minhas vibrações e as pessoas do meu lado não vão me suportar. Nossa, essa pessoa é insuportável, dependendo do grau de irritabilidade, né, que a pessoa tem. Então, são coisas que nós percebemos. As coisas que nós percebemos são mais fáceis. E as que nós não percebemos ainda.
Ah, irritação, não, eu não. Mas se a tua mulher está do lado te ouvindo, eu sei. Percebe? Ou tem outras pessoas que nos observam e sabem os nossos pontos falhos que às vezes a gente não sabe. Isso está relacionado com aquelas máscaras inconscientes que nós comentamos, né, na aula passada. Então, no extremo da rota, estado de abertura, não existem fatos negativos, pois todos nos ensinam, embora às vezes parecerem desagradáveis. Isso está, acho que, na apresentação que eu passei para vocês. Me falem do fracasso. Vocês têm medo de executar alguma coisa e dar errado, de fracassar? É importante. Isso está muito relacionado com aquela zona de conforto. Às vezes a gente deixa de tentar porque nós temos medo de fracassar. Né? Então, ficamos na nossa zona de conforto. Eu vou pegar uma relação, se for o caso, depois eu volto na apresentação. Tá? Falamos das máscaras vivenciais, que a gente começa usando máscaras e, na nossa caminhada em direção ao ser espiritual, nós vamos descobrindo que estamos usando máscaras e vamos retirando. Por que que eu preciso ficar me defendendo? Por que que eu preciso mostrar uma coisa que eu não sou? Muita gente sofre porque não quer mostrar a sua realidade, em diversos aspectos. O estado dos defensivos, né, do homem-animal, essas defesas que são necessárias, nós estamos lutando contra os outros, lutando e nos defendendo. Tem pessoas que são terrivelmente agressivas. Isso é uma forma de defesa, de colocar os seus sentimentos defensivos, e precisa da força, da agressão. Isso gera muita tensão. A pessoa vive sob tensão num mundo assim, num mundo em que ele vê ameaças. Estamos, às vezes, vendo ameaças em pessoas até da família, em pessoas próximas. Isso significa que nós estamos sob tensão. Com o nosso crescimento, nós vamos nos mostrando um pouquinho mais, inicialmente para os familiares. Eu sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou como você. Às vezes a gente não aceita o outro porque o outro é diferente. Cada um, dizia meu filho, muitos anos atrás, tinha até uma camiseta assim, cada um é cada um. Respeitemos. E vamos começar a procurar mostrar quem nós somos. Me lembrei agora de, por exemplo, as pessoas que são perfeccionistas. Alguém é perfeccionista aqui? Você é ó com cura agora, tá? Ou a Cleide, ela quer dar uma evolução assim instantânea, ou ela já desistiu com tantos defeitos. E esse processo vai ser muito difícil para ela. Olha, eu convivo bem com eles, viu? Então, tem pessoas que são perfeccionistas porque elas não querem errar, e não querem entregar um trabalho mal feito, e não querem receber uma crítica. Mas o perfeccionismo demora mais. Você tem o tempo para fazer. Então, o perfeccionista, ele vê o tempo correndo e não está bom o trabalho, ele sofre, tem uma tensão danada. Isso não é vida. Concorda? Não é vida. É orgulho. É orgulho. É vaidade.
Eu acho que é orgulho. Vaidade. Pode ser. A vaidade é Filha do orgulho. porque a pessoa está cuidando da sua imagem, entendeu? Tá? O orgulho é quando pode ser, porque você se acha que é superior aos outros e não pode errar. Nesse sentido, sim. Acho que não é que acha que é superior aos outros, é que você, se errar, você vai ser julgado. Olha, que Isso é orgulho. vaidade, entendeu? Não é vaidade, é orgulho. Sei lá, eu também sou orgulhosa. Pronto. Tá bom. O estado defensivo, minha mão esquerda aqui, ó. Para vocês parece que é esquerda ou não? A minha mão esquerda aqui. O estado aqui é de muita ansiedade. O estado aqui é de baixa ansiedade. A ansiedade é bom, não é ruim. Um pouco de ansiedade é normal. O excesso de ansiedade é o medo. É o medo de se expor, é o medo de dar errado, é o medo de alguma coisa. E se não der certo? E se for um fracasso? E aquilo vai a sua atenção e você fica doente. Depois vai ter que tomar uns remédios bem pesados por aí. Vamos falar do medo e da fé. O medo real é uma coisa, o medo imaginário é outra. Aí você fala com a pessoa, escuta, você quer fazer a prece final? Não vou fazer. E por que não vai fazer? Eu não sei. Tá bom, eu vou dar um tempo para você, numa outra aula você faz a prece final. A pessoa tem medo de dar branco, a pessoa tem medo de errar. Então, o medo faz com que as pessoas fiquem imobilizadas, que não cresçam. E se errar, gente, a próxima vez você vai fazer melhor. Para fazer a palestra a primeira vez, você acha que uma pessoa que dá uma primeira palestra não vai com medo? Que é normal? Não tem ansiedade, que é normal? Fala, Cíntia. Edson, mas tira uma dúvida para mim. Isso seria medo ou insegurança? Porque eu não tenho medo, tem coisas que eu não tenho medo, mas eu tenho uma leve insegurança, sabe? Uhum. Você não se sente preparada o Isso, suficiente? isso. Isso. E Eu não se... sei, tem coisas assim que eu sei, mas aí me vem aquela insegurança. Fala, poxa, mas, né? Será que tô no caminho certo? Será que eu não tô? Porque a tua insegurança é porque você tem medo de errar, né? É, Uhum. É mais ou menos isso. mais ou menos. Com o tempo, o medo vai se transformando em fé, a fé raciocinada. É lógico que você não vai sair da sua área de conforto para enfrentar uma coisa na qual você não está preparado. Mas você não pode ficar. Eu conheci muita gente assim, algumas que são características. Não, para mim, quem vai fazer isso? Não vou fazer. Por quê? Não quero. Sim. A pessoa tem segurança de sair do lugar que ela domina. E aonde está o aprendizado? Está no lugar que ela domina ou está lá fora? E nós estamos vivendo na Terra para a gente ficar parado ou para a gente evoluir? Percebem a lógica? Tem pessoas que são tímidas. Elas preferem ser chamadas de tímidas do que de incapazes. Porque ela vai para fora daquela área que ela conhece e erra. Aí está ligada à vaidade, o medo de aparecer. Então, ele fala assim, não, eu não estou aqui. Quem vai? Não, ninguém vai. Porque a pessoa tem medo. As pessoas proativas são aquelas que aprendem mais. As reativas são aquelas que você tem que empurrar para sofrer. E uma hora, quem fica nessa zona de conforto, a vida empurra para fora. É a história da vaquinha.
Lembro da história da vaquinha Rosinha, que eu não contei para vocês? Eu vou contar, vai mais ou menos, rapidinho, rapidinho. Tem uma família que, muito simples, vivia num sítiozinho e tinha o seu guia espiritual, e vira e mexe, pedia para o Antônio, o Santo Antônio, que protegesse aquela família. E a família agradecia para o Santo Antônio. Ai, obrigado, Santo Antônio, obrigado, Santo Antônio. Tinha quadro, assim, representando o Santo Antônio na casa. Fiquei muito tempo assim, mas eram muito pobres. Aí o Santo Antônio falou assim, deixa eu visitar essa família que sempre estão pedindo, né? E faz tempo que eles pedem para mim e não melhoram nunca. Aí o guia espiritual da família levou o Santo Antônio até o local e viu que era um casebre. A casa nem era organizada, as crianças não estavam estudando, mas aí ele perguntou como é que eles sobrevivem aqui, né? E lá o espírito guardião falou assim, eles têm a vaquinha, a Rosinha. Eles tiram leite todos os dias e levam leite lá na feira e trocam por mantimentos, por outras coisas. E aí eles voltam, rezam e falam obrigado, Santo Antônio, agradeço. Nossa, eu estou, assim, muito interessado em resolver a vida dessa família, né? Com tanta fé que eles têm, certo? Aí ele falou assim, onde está a Rosinha? A Rosinha está lá, naquele local. Vamos lá, vamos ver a Rosinha. Aí ele começou a levar a Rosinha para um trecho do terreno que tem um abismo. E o espírito guardião da família, o que ele vai fazer com a Rosinha? Ele pegou a Rosinha e empurrou no abismo, matou a Rosinha. O guardião falou, meu Deus, Santo Antônio, como é que agora eles vão viver? Como eles vão viver sem a vaquinha? E vamos ver, você volta comigo lá, deixa eles. E depois de vários meses, eles retornam para o local. O local estava outro, gente. Eles começaram a plantar, as crianças estavam estudando, houve uma mudança geral, porque eles não tinham mais aquela dependência da vaquinha. Às vezes a ajuda espiritual vem desse jeito. Não é o jeito que a gente queria, mas é o jeito que a gente precisava. Então, a vida, muitas vezes, prega umas peças na gente. Eu quero ficar ali. Não, isso aí não está para mim, não. Não chegou a minha vez. Eu já fiz bastante. De repente, a vida te traz um problema para você resolver. Percebem? A gente perde muita energia nos defendendo. Muita energia. Quando a gente vive mais aberto, nós conservamos energia, nós temos mais saúde. Estou falando assim da caminhada. E a caminhada é passo por passo. Um pouquinho é a irritabilidade, um pouquinho é outra coisa. Eu vou me abrir um pouquinho mais com as pessoas. Por que eu vou ficar segurando? Sempre com caridade, com bondade, né? Esse caminho aumenta o autoconhecimento. Por exemplo, foi mencionado, eu sou muito irritadiço, eu sou muito impaciente. Eu estou me conhecendo. Mas o que eu vou fazer com o conhecimento? O que eu vou fazer com esse curso? O que eu vou fazer com essas informações? Vamos aproveitar. Então, essa caminhada aumenta o conhece-te a ti mesmo. Os nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos vão mudando nessa caminhada. É um contínuo modificar-se. É uma modificação contínua. Sempre pensando, puxa, vem a esposa, eu esqueci meu óculos. Não consigo ficar sem óculos de sol. Você está atrasado. Os dois fazem um acordo, é muito importante? Não é, dá para ir. Ou o outro, vai lá, eu espero. Ou mais ainda, eu vou buscar para você. Olha a diferença.
do que aquela conversa. Poxa, outra vez você esqueceu alguma coisa? Eu estou atrasado. Então, a gente vive sem necessidade, na maior parte das vezes, em estado de tensão. Do lado esquerdo, do defensivo, os nossos altos e baixos têm uma cota muito grande. No estado de abertura, há compreensão, aceitação. Então, é mais suave a nossa curva. Nessa caminhada, nós vamos perdendo o medo da experiência. Se antes eu tinha medo de errar, agora, não, eu acho que vale a pena eu tentar. Meu xará, o Thomas Alva Edison, ele fez umas 700 experiências quando ele inventou a lâmpada de bulbo. E tiraram o maior barato dele. Puxa, você errou 700 vezes? Não, eu estava aperfeiçoando. Por experiências, cada experiência eu fazia uma mudança. É isso que a gente tem que falar. Faz diferente. Você faz o arroz, o feijão sempre do mesmo jeito? Pergunta para uma outra pessoa. E a Yara faz o melhor feijão que eu já comi. Se vocês quiserem saber como ela faz, fala com ela. Aprende caminhos diferentes. Não repete tudo. Fica uma vida repetitiva, sem graça. Anda, às vezes, de costas. É difícil. A gente, então, não rejeita as experiências. As experiências são importantes. Não se desespere com o inesperado. Aguarda. Pensa. Não sai berrando por aí. Você é mais capaz de ouvir a si mesmo, é mais livre para viver os seus sentimentos. Olha que maravilha você poder falar que você sente isso. E não ficar guardando. Principalmente marido e mulher, ter a liberdade de falar sem ofender de si. Né? Às vezes não gostou, está se sentindo assim. É um relacionamento que pode durar a eternidade. Quando você tem uma relação superior. Você tem a tendência a viver plenamente cada momento. Aí, normalmente, eu conto uma historinha que tem no Alquimista, lá do Paulo Coelho. Não sei se vocês leram, acho que a maioria leu esse livro. Em que o menino, já faz muito tempo que eu li, o garoto vai lá, ele quer saber a razão, o segredo da felicidade, e tem que falar, então, com um sábio que mora num castelo, lá em cima da montanha, um castelo fantástico, sabe? Cheio de riquezas e tal. Então, ele chega lá no castelo, e, pois não, o que você quer? Eu queria saber aí a razão, né? Como é que é o segredo para eu ser feliz, tá? Aí ele deu uma colher para o menino e pôs um azeite na colher. E falou, olha, dá uma olhada visita o castelo, mas não vai derrubar o azeite. Aí, lembra dessa história? Já passou, né? Aí ele começa a subir a escada, entra na sala do trono, mas ele não vê nada porque ele está olhando para o azeite, e para não derrubar. Então ele vai para todo lugar. Quando ele volta, olha aí, você não derrubou nada, parabéns. E aí, o que você achou daquela tapeçaria na sala do trono? Eu não reparei. E o que você achou daqueles móveis maravilhosos que tem no dormitório eu passei lá, mas eu estava tão atento aqui para o azeite. E assim foi perguntando. E quando você saiu naquela abertura para o vale que tem, você viu aquele rio maravilhoso que tem? Eu não observei. Então faz o seguinte, vai de novo e observa tudo isso. Aí ele foi de novo, observou tudo, e quando ele voltou, ele estava com a colherinha vazia. Falei assim, vou dar mais uma chance para você. Pôs o azeite para dar mais uma volta, até que ele via tudo, e a colherinha estava cheia, sabe?
Então, ele falava que você precisa viver os momentos. Viver os momentos. Você vai daqui para lá, tem uma possibilidade de uma boa conversa, converse, uma boa observação da paisagem. Não só o destino é importante, a jornada é importante. Então, isso é viver plenamente. Você carregar o azeite, não deixar o azeite cair, e ao mesmo tempo observar a paisagem, as coisas maravilhosas da vida. Passa a ter menos medo dos seus sentimentos. A gente tem pessoas que têm medo dos seus sentimentos. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa querida que está sofrendo muito, está no final da vida, não tem jeito, e cada dia é um sofrimento, e aí uma hora o coração dá um problema, você chama o resgate para ajudar, pegam o telefone, começam a fazer massagem cardíaca. Isso aconteceu, eu estou abrindo meu coração para vocês. Isso aconteceu com a minha mãe, sabe? Minha mãe estava já 99 anos, estava com problemas da idade, né? Uma dificuldade. E eu não queria pensar em sentir, mas eu sentia, e eu tinha medo do meu sentimento. Torcendo, assim, intimamente torcendo para que ela não se recuperasse, porque ia estar numa situação pior ainda. Compreendem? Olha isso. Então você passa a viver mais, entender os seus sentimentos. Fica mais livre para viver os seus sentimentos. Eu falei isso antes de ontem com meu irmão. Eu nunca falei isso para você, mas eu assisti isso daí. E o meu sentimento era aquele: eu quero que ela viva, eu quero que ela desencarne. Tendência a viver plenamente cada... já falei esse. Passa a ser mais criativo. Se você não perde energia se defendendo, você tem energia para ser mais criativo. A gente vai aceitando mais os outros como eles são. Então, nós, nessa caminhada, a gente não exige tanto do próximo. Nós não devemos querer mudar o outro. Querer que meu filho seja engenheiro, ele não tem jeito. Vou deixar ele fazer, lógico que vamos dar a orientação toda. Devemos respeitar o próximo, ajudar, respeitar, aceitar que o outro é diferente. Passamos a ver a vida como ela é, aceitamos a vida como ela é, aceitamos os fatos como experiências enriquecedoras. Olha, cada frase dessa, abandonamos o preconceito, deixamos de julgar o próximo, e desse estágio defensivo a gente passa para o estágio, gradualmente, para o estágio de abertura. Eu já falei, vou repetir, uma pessoa boa é quando ela caminha, quando ela está se esforçando. E vida plena é caminhar nessa direção. Tem a ver com o espiritismo essa conversa? Tem, é uma jornada de autoconhecimento, né? A gente, na verdade, tem muito medo de olhar de frente para a nossa sombra, sabe? Os nossos defeitos e tudo mais. Mas enquanto a gente não entende que não é perfeito e que precisa ter o conhecimento das nossas dificuldades, as nossas fraquezas e tudo mais, a gente não consegue passar a melhorar, pelo menos as que a gente acha que incomodam mais, né? Porque a gente, na verdade, eu acho que muda pouco quando quer muito, né? E precisa de esforço e prestar atenção realmente. Eu, por exemplo, sou muito reativo e o trânsito é um grande gatilho para mim. Então, eu tenho procurado prestar mais atenção na minha postura enquanto estou dirigindo. E aí, num primeiro momento, a gente não percebe, num segundo momento, percebe e fala, nossa, não devia ter feito isso. E aí, depois a gente se policia antes de fazer, até que se torna um hábito não fazer mais ou relevar um monte de coisa. E você estava falando e me lembrou uma coisa que eu não podia deixar de falar para vocês. Nós não devemos só
dar foco, né, aos nossos defeitos. E no estágio que nós temos, nós já temos muitas qualidades. Tá? É muito importante a gente querer melhorar quando o comportamento mostra isso. Olha, isso aqui está exagerado. Vamos ver se eu consigo melhorar. E quando você melhora um pouquinho, comemore. Abre uma champanhe. Dá os parabéns para você, se abraça. Sei lá. Porque nós temos muitas qualidades que nós já conquistamos. Então, a gente valoriza essas qualidades. E observa que temos oportunidades. Então, essa observação, não vamos ficar nos culpando. Ai, meu Deus do céu, eu falei isso no passado. Esquece o passado. Viva o seu presente. O momento presente que é importante. Se você pisar na bola no momento presente, aceite, não se culpe. Observa, puxa vida, eu podia ter feito melhor. Se é hora de pedir desculpa, pensa, ai, gente, desculpa, eu não devia ter falado isso. E põe ali, eu não vou repetir, eu vou tentar achar uma forma melhor de resolver isso daqui. Aos poucos. A vida tem que ser melhorada sem sofrimento. Com alegria. Ai, mas eu tenho muita coisa. Eu sei que a Cleide tem muita coisa para melhorar, pelo visto aí. Mas só uma coisa, só a coragem dela falar para todos vocês aqui é uma grande virtude. Parabéns. Uma grande virtude. E assim é a vida. Bom, muita coisa para a gente pensar. Aglaé, tudo certo? Tudo bem, estou aqui plantando, né, cuidando das sementinhas que estão sendo colocadas, né, as observações. Mas não esqueça o que eu acabei de falar, que nada do que foi falado aqui deve trazer para ninguém daqui algum sentimento de culpa. Não. Tá? Gente, isso é fundamental, eu sei, mas é fundamental. No momento atual e nos próximos momentos, o que eu posso fazer para melhorar? Porque o nosso passado é tenebroso. É mais ou menos assim, também junto com isso, em mim tem um outro lado dizendo, né? Você é impotente para sabe? Menos, sabe? Porque você não vai, não é do dia para a noite. Algumas encarnações aí pela frente, eu acho que a gente começa a passar limpo, né? Tá bom. Tá bom. Algum ponto, se eu for editar, vocês gostariam que eu editasse? Cleide, você que fala mais, deixa o público para todo mundo saber que você é pecadora? Fica à vontade. Não tem problema nenhum, pode ficar à vontade. Pode deixar, deixa todo mundo saber como é que eu estou sem máscara. Ok. Eu administro bem as minhas... Vamos ver se você melhora agora. Hein? Mas o Marcelo me lembrou, eu era, não, ainda sou, 2 pessoas quando eu dirijo. Quer dizer, 2 pessoas. Quando eu dirijo e quando não dirijo. Mas eu estou melhorando. Já estou enxergando isso, já falo... Mas não xingo, não. Máximo, assim, um calhorda, salame.